Seja bem-vindo ao programa Voz da Esperança, programa missionário Batista Nacional, com o pastor Antônio Alves e pastora Maria Joaquina, na Rádio Cerrado FM 87.9, aonde temos o programa todas as terças-feiras, das 11 horas ao meio-dia, que costumamos chamar Almoço com Deus. Você está diante de um programa ligado diretamente ao céu, onde você pode ouvir a voz de Deus livremente no seu coração. Esse programa tem um único objetivo, de fazer a vontade de Deus e abençoar a sua vida. Portanto, fique atento ao que está acontecendo daqui para frente nesse programa. Deus tem algo especial para a sua vida. E eu quero ler aqui um texto bíblico para trazer uma reflexão para a sua vida e a minha vida nesta manhã. Porque quando pregamos aos outros, nós pregamos primeiro a nós. Porque a palavra de Deus, ela precisa ter efeito primeiramente no meu coração, para ter o efeito no seu coração da parte de Deus. Portanto, eu vou ler aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, que diz assim, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estava observando Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado, para terem do que acusá-lo. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Preste atenção nessa frase. Vem para o meio. Enquanto lhe perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Ele estava perguntando para os fariseus. Eram os fariseus que estavam ali procurando alguma coisa para acusar Jesus. E veja ainda Jesus falando: salvar vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio porque não tinha como responder, não tinham como contradizer o Senhor Jesus. Olhando-os ao redor, indignaram e, condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. É uma outra frase que eu quero que você preste atenção. Estende a mão. Estendeu a mão e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Era um outro grupo que estava ali com os fariseus. Jesus, ele não foi por acaso nesta sinagoga. Mas antes de entrar na mensagem, eu quero lhe dar o tema dessa reflexão. A reflexão é esta: não fique à margem da adoração. Jesus não fez você. Jesus não veio ao mundo morrer por você e por mim para ficarmos à margem, continuarmos à margem da adoração, porque Deus nos fez verdadeiros adoradores para adorá-lo em espírito e em verdade. Porém, o ser humano se afastou de Deus, se distanciou de Deus e está vivendo à margem da adoração, não está adorando a Deus em espírito e em verdade, está distanciado de Deus, não está em relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E o que o Senhor Jesus Cristo está me mandando dizer nesta manhã para você é que você não pode continuar distanciado dele, não pode continuar afastado dele, não pode continuar
continuar longe dele, não pode continuar longe da adoração a ele, porque ele é o único que deve ser adorado, que deve ser glorificado e exaltado nas nossas vidas. E esse homem estava na sinagoga, mas ele estava à margem da adoração, mas também por um problema que ele tinha na vida. Ele era uma pessoa deficiente, uma pessoa que para os judeus era defeituosa, não tinha liberdade de estar participando livremente dos cultos, livremente na sinagoga, porque para os judeus, na mentalidade deles naquela época, era que quem tinha esse tipo de deficiência é porque tinha cometido pecados terríveis contra Deus e Deus estava castigando. E tem, infelizmente, algumas igrejas hoje, alguns pregadores hoje, que ainda acreditam nessa ideologia maligna. Não, o pecado trouxe sim doenças, maldições, muitos males para a vida humana, mas foi no geral. A pessoa não é castigada porque ela é uma pecadora permanente, não. Inclusive a Bíblia diz, se Deus nos tratasse segundo as nossas iniquidades, nós estaríamos fuzilados. Porque Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, Deus nos trata segundo o seu amor e as suas misericórdias. Esse homem tinha essa doença que lhe deixava constrangido, deprimido, que lhe deixava distanciado, sem relacionamento com as demais pessoas, lá no seu canto. E quando Jesus chegou à sinagoga, que era costume dele ir todos os sábados na sinagoga, então ele viu aquele homem. Aquele homem não foi à sinagoga naquele sábado por acaso. Como Jesus tinha costume de ir todo sábado à sinagoga, aquele homem nunca tinha estado lá. Mas com certeza ele ficou sabendo que Jesus estaria lá e ele foi então à sinagoga para poder então ter um encontro com Jesus, para poder ver Jesus, para poder esperar de alguma forma Jesus contemplá-lo e curar sua vida. E foi isso que Jesus fez. Os religiosos da época, que eram os fariseus, eles, em vez de ajudar as pessoas a se libertarem, serem salvas, eles condenavam as pessoas, eles desprezavam as pessoas, eles não tinham compaixão, não tinham misericórdia, eles agiam com injustiça, ao ponto de Jesus falar para eles em Mateus 23, dizendo: vós dai o dízimo do endro, da hortelã, e falta em vós o amor, a justiça e a misericórdia. Façam tudo isso que vocês fazem sem desprezar o amor, a justiça e a misericórdia. E eles não tinham amor. Eles não tinham amor, o amor deles era só o dinheiro. Era só o benefício próprio. Eram apenas religiosos, que não tinham o temor de Deus. Eram líderes, mas não tinham amor pelo povo. Então, meus amigos que estão me ouvindo hoje, meus irmãos, Deus não quer você à margem da adoração, você é livre. Se Jesus te libertou, você é livre para poder adorar a Deus com liberdade, com alegria, para poder estar na presença de Deus com toda certeza e todo prazer em Deus, através de Jesus Cristo. É claro que ninguém adora a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Ninguém se chega a Deus a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João, ele disse: não podeis fazer nada sem mim. Não podeis fazer nada sem mim. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Só Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Portanto, só através de Cristo, Deus nos aceita como filho deles, porque todas as pessoas são criaturas de Deus. Filhos são aqueles que creram em Jesus Cristo e o receberam como Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que foram adotados em Cristo por Deus. Deus nos adota como filhos em Cristo. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Filhos não são aqueles que nasceram segundo a carne, não é porque nasceu que a pessoa é filha de Deus, nasceu biologicamente, é filha de Deus. Não, é filho de Deus, não. Filho de Deus é aquele que nasce espiritualmente. Como disse o Senhor Jesus a Nicodemos, na verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne,
Mas o que é nascido do Espírito é como o vento que não sabe de onde vem nem para onde vai. Porque o Espírito Santo é que conduz a vida do salvo. Não é mais ele que se conduz. Quando ele está na carne, somente como nascido biologicamente, ele conduz a sua vida. Mas quando ele vive para Deus, nasceu espiritualmente, é o Espírito Santo que conduz. Ele não sabe, na verdade, o que vai acontecer na sua vida, porque é o Espírito Santo que vai guiá-lo dentro do propósito da vontade de Deus. Essa vontade que é boa, agradável e perfeita. Como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que ela é boa, agradável e perfeita, mas para aqueles que se relacionam com Deus, que não vivem em conformidade com o mundo, que não vive de acordo com o mundo vive aí nas suas orgias, nas suas perdições. As pessoas que vivem de acordo com o mundo, eles não estão de acordo a Deus, porque o sistema do mundo é maligno. As pessoas que estão no mundo, vivendo no mundo, elas não vivem no temor de Deus, elas não vivem na vontade de Deus, elas não vivem no prazer em Deus. O prazer delas é o pecado, é a iniquidade, é a imoralidade, é a degradação moral. Porém, o que estão em Cristo vive a vontade de Deus. Portanto, aquele homem estava ali nessa situação e os fariseus procurando um meio de acusar Jesus, porque eles tinham ciúme de Jesus, porque eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus falava com autoridade, porque Jesus reunia multidões, porque Jesus fazia milagres tremendos, e eles não faziam nada disso, porque não tinha nada a ver com Deus, eles. E eles ficavam com ciúme de Jesus, com medo de perder as posições religiosas deles para Jesus, mas Jesus não veio tomar posição nem religião de ninguém. Jesus veio trazer a salvação, veio implantar o reino de Deus nos corações. Portanto, meus amigos, preste atenção no que Jesus está falando. Você não pode ficar como os fariseus à margem da adoração, como aquela pessoa à margem da adoração. Quando Jesus entrou em ação, quando Jesus entrou na vida daquele homem, quando Jesus mudou a vida daquele homem, quando Jesus partiu para transformar a vida daquele homem, ele saiu da margem à adoração e passou a estar no meio da adoração, no meio dos adoradores. Veja o que Jesus disse para ele. Em primeiro lugar, ele disse: vem para o meio. Vem para o meio. Primeiro, que ninguém pode servir a Deus escondido. Ninguém pode servir a Deus pela margem da adoração a Deus, não. A margem da adoração não pode. Nós fomos chamados para ser verdadeiros adoradores. E ninguém pode ser servo de Deus oculto. Não, quando Deus entra na nossa vida, nós passamos a ser luz. Só estão ocultas aquelas pessoas que estão nas trevas. Nas trevas, as pessoas que estão nas trevas não são enxergadas pelo ser humano, pelo mundo, não. As pessoas estão indo no mundo, mas o mundo não enxerga ela, não. Não enxerga o mundo, não dá valor a ninguém. Quem dá valor na sua vida é Jesus Cristo. E então, ninguém enxerga as pessoas nas trevas, mas quando elas vêm para a luz, então elas são vistas. Elas deixam de ser invisíveis para o homem. Até o próprio mundo passa a vê-las de maneira diferente, porque houve uma transformação na vida delas. Aquelas pessoas ali presentes na sinagoga, os fariseus, passaram a ver aquela pessoa ali diferente, porque ele foi transformado por Jesus. Jesus curou ele, a mão dele voltou ao normal e a vida espiritual dele ficou transformada. Então as pessoas passam a ver a pessoa diferentemente, porque ela é uma pessoa diferente. É o que diz a Bíblia: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. É isso que Jesus quer fazer com você. Ele quer deixar as coisas velhas para trás e fazer tudo novo na sua vida. Portanto, meu amigo, vem para o meio. Jesus quer você no meio, quer você envolvido com Ele. Quer você envolvido com a sua presença. Quer você com Ele ao seu lado. Jesus está dizendo isso para você, que Ele quer você ao lado dEle, pertinho dEle. É isso que Jesus está dizendo quando Ele disse: vem para o meio. Vem para o meio, vem para perto de mim, venha viver comigo, venha estar comigo, venha a mim,
Foi o que ele disse em Mateus 11:28, que ele diz: "Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e meu fardo é suave." Portanto, Jesus, ele disse: "Eu vos aliviarei e encontrarei descanso para as vossas almas." Então, aquele homem estava ali aflito, estava ali triste, mas quando ele veio para o meio, quando ele veio a Jesus, ele aproximou de Jesus, ele então foi aliviado. O fardo pesado foi tirado, ele passou a carregar o fardo leve de Jesus. Qual é o fardo de Jesus? O amor. O amor é o fardo de Jesus. E é esse fardo que Jesus quer que você carregue daqui para frente. E em segundo lugar, nós vamos ver aqui, disse Jesus: estende a mão. Estende a mão é uma atitude de ação. Estender a mão é uma atitude de decisão. Jesus disse: estende a mão. Hoje, nós pastores, quando pregamos a palavra, pedimos às pessoas para levantarem as mãos em atitude de aceitar a palavra de Deus, de querer Jesus Cristo nas suas vidas. É normal isso. Jesus disse: estende a mão. Jesus disse: estende a mão, e no momento que ele estendeu a mão, ele foi curado. Ele foi transformado. No momento que você ouvir a palavra de Deus e obedecer o que Jesus está mandando, aceitar o que Jesus está mandando, vai mudar tudo na tua vida. Você vai ser uma pessoa transformada. Portanto, tome a decisão de fazer o que Jesus está te ordenando a fazer, para você manifestar a sua vontade de obedecer a Deus, para você se manifestar como alguém que está ouvindo a palavra de Deus, está pronta para fazer o que a palavra de Deus manda. E a palavra de Deus manda nos arrependermos e convertermos ao Senhor Jesus, para que venha o tempo de refrigério na presença dele. Está em Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Está escrito isso aí, para nos arrependermos, para nos convertermos, para que os pecados sejam apagados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor Jesus. Portanto, meus amigos, ouça o que Jesus está falando com você. Ouça o que Jesus está mandando você fazer. Se manifeste a favor da palavra de Jesus na tua vida. Jesus quer te salvar. Jesus quer mudar a tua vida. A salvação de Jesus é completa, não é só salvar a tua alma, não. Em primeiro lugar é salvar a tua alma. Mas Jesus tem uma salvação completa para você. A salvação é um leque que se abre na sua vida. A salvação é um leque que se abre na sua vida. Portanto, esteja atento ao que Jesus está te levando a fazer. Quando você realmente se manifesta a favor de Jesus, se dispõe a seguir o que Ele está te falando, vai haver uma mudança completa. Jesus tem a salvação da tua alma, tem a libertação dos teus vícios, dos teus problemas, das tuas dificuldades, e Ele tem a restauração das tuas ruínas. Jesus te salva por completo. Você é espírito, alma e corpo, numa só pessoa. E Jesus quer cuidar do teu espírito, quer ressuscitar o teu espírito que está morto no pecado. A Bíblia diz que todos morreram no pecado. Todos se afastaram de Deus e carecem de ser ressuscitados. Romanos 3:23. Porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Em Adão todos pecaram, meu amigo. Nós todos pecamos em Adão, todos somos pecadores. Só em Cristo nós podemos ser salvos e tornar-nos filhos de Deus. Esta é a palavra de Deus para o seu coração. E aqui por último eu quero dizer para você que os fariseus e os herodianos, esses dois grupos, ficaram indignados com o que Jesus fez, com o que aconteceu com aquele homem. Em vez de se alegrarem, eles se indignaram. Não pense você que ao vir para Jesus, todo mundo vai te aplaudir. Todo mundo vai te aprovar. Pelo contrário, a maioria vão te reprovar. Você só vai ser aprovado pelo povo de Deus, pelo servo de Deus, pela igreja do Senhor. O mundo reprova os crentes, reprova os cristãos. Por isso estão matando aí muitos cristãos.
Muitos lugares hoje estão matando cristãos, tocando fogo em igreja com todos os crentes dentro, matando pastores, prendendo para trabalho forçado em muitos países hoje, em pleno século XXI. Existe isso e está aumentando. O Brasil já ensaia uma perseguição, porque o mundo inteiro vai entrar em perseguição contra a igreja. Como foi no começo, a igreja perseguida vai ser no final, porque Jesus está voltando e a igreja vai ser muito perseguida. Portanto, meu amigo, esta é a palavra de Deus para o seu coração. Aceite esta palavra e viva esta palavra. Você é escolhido por Deus e Deus quer salvar você nesta manhã. Diga a Ele que você quer ser salvo por Ele. Atenda o seu convite. Deus abençoe e te dê a paz.